Muito bem, então vamos iniciar aqui a nossa tarde de estudos. Sejam todos bem-vindos, mais uma tarde da disciplina de Filosofia da Ciência e da Tecnologia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de ideologia como ilusão do conhecimento. Primeiro, a palavra ideologia, ela tem um significado positivo, um conjunto de ideias. Então, eu falo assim que há uma ideologia, ou seja, há um conjunto de ideias, de opiniões, um conjunto de crenças que nós carregamos sobre alguma coisa que nós podemos discutir sobre ela. Tudo aquilo que nós podemos debater e discutir sobre o assunto, é possível que tenha ideias e opiniões divergentes. Então, neste caso, eu estou pensando em vários tipos de ideologias. Temos também, quando eu falo a palavra ideologia, a ideologia de um pensador. Nós falamos, você quer conhecer o fulano, o pensador tal? Ele tem uma ideologia assim, ele tem uma ideologia assado. Ou seja, o posicionamento, seja social, filosófico, político, de qualquer pensador, é também o tipo de ideologia dele. Ou a forma que este pensador interpreta os fatos, a forma que ele faz a leitura da sua época, faz a leitura do seu tempo e transforma isso para nós em um conjunto de doutrina, de ideias, de opiniões, em sua própria ideologia. Nós também podemos falar de ideologia de uma escola. Certas escolas possuem alguns tipos de ideologias. Por exemplo, nós temos escolas confessionais que têm uma ideologia cristã, temos escolas militares, temos escolas públicas. E aí nós entramos naquela discussão sobre escola sem partido. As escolas foram acusadas de possuírem um tipo de posicionamento político. Só que quando eu exijo que uma escola não tenha ideologia, partido, eu já estou tomando um partido. É importante para os alunos terem professores de diversas ideologias diferentes. Eu não gostaria de estudar numa universidade onde todos os meus professores fossem de direita ou de esquerda. É importante ver o ponto de vista de cada um deles, para a gente aprender a argumentar melhor, para a gente defender as nossas crenças, as nossas ideologias, enfim. O termo ideologia, ele nasce no século XIX, na França. Um filósofo francês, Destutt, ele pensa denominar esta palavra ideologia, Destutt de Tracy, ele pensa em colocar ideologia como um conjunto de ideias, uma ciência das ideias. Este termo ideologia, depois, ele foi incorporado ao vocabulário de outros pensadores. Bom, no geral, essa é uma introdução sobre a palavra ideologia, que possui muitos significados diferentes e pode ser usado de muitas maneiras. Nós podemos ter este termo cunhado de uma maneira positiva e também ele pode aparecer de uma maneira negativa para a gente. Quando o Tracy ele elabora esse conceito de ideologia, os seguidores deles, então, passaram a ser chamados de ideólogos por Napoleão Bonaparte. Bom, se todo mundo que segue um tipo de ideologia ou segue a ideologia tal, é um ideólogo daquele tipo de pensamento. E aí, esse termo ideologia, depois de que Napoleão Bonaparte passou a chamar os seguidores do pensador que elaborou o conceito de ideólogos, passou a ter uma conotação pejorativa. Então, quando eu penso um ideólogo, porque eu estou pensando um grupo de pessoas que rejeita as posições políticas do grupo que eu estou. Por isso que é muito simples na política a gente perceber brigas ideológicas. Bom, aí chega um nome para gente, que é Karl Marx, e agora ele vai fazer uma outra leitura sobre esta coisa que eu estou chamando de ideologia, que é o título da aula de hoje. Karl Marx vai perceber que existe um conjunto de pensamentos, e esse conjunto de pensamentos, esta ideologia, ela existe para mascarar uma situação dentro da sociedade.
Ou seja, eu tenho uma situação social que eu quero que as pessoas observem, mas não compreendam o que está acontecendo. Porque há um mascaramento. Eu que criei uma certa situação, e daqui a pouco eu vou dar exemplos, eu quero que as pessoas que não possuem leitura, as pessoas que não utilizam bastante o seu raciocínio, elas olham e pensam que está tudo legal, que está tudo tranquilo, só que eu sei que não está tudo legal e não está tudo tranquilo, porque eu estou vendo por trás das ações de uma classe que está elaborando as ideologias. No caso, eu tenho uma classe das pessoas que estão no poder. Se elas estão no poder, uma classe dominante, elas preparam o terreno, elaboram uma ideologia, jogam esta ideologia como até mesmo uma mentira, uma fake news que eu lanço, as pessoas começam a se embaralhar nesta fake news e eu fico tranquilo, falo, caíram na minha armadilha. Então, todo mundo debatendo, acreditando no que eu acabei de jogar, para eu poder ter tempo de fazer outras coisas, né, que para mim é mais importante, ou desviar um dinheiro, ou poder continuar uma corrupção, ou poder manipular certos campos da sociedade. Então, vamos entender aqui o que seria ideologia para Karl Marx. Então, portanto, com essa concepção, prevalece o sentido negativo da palavra ideologia. Quando Karl Marx faz uma análise da palavra ideologia, ele percebe que ela tem um sentido negativo. O sentido positivo é que a ideologia é um conjunto de ideias. Isso é bom, todos nós temos ideologias. Então, o que é negativo neste conceito que Karl Marx está trazendo para a gente? Então, o conceito marxista de ideologia, para a gente entender isso, então precisamos analisar o significado de alienação. Vou colocar aqui no chat para a gente, então, essa palavra. Primeira palavra que estamos analisando, ideologia. Só que para a gente entender a ideologia, anotem aí, alienação. Alienação é uma palavra, um conceito que a gente, entendendo ele anteriormente, fica mais fácil entender, então, o que estamos chamando de ideologia. E a alienação, ela se manifesta na vida do operário, quando o produto do seu trabalho deixa de pertencer a ele mesmo. Significa, eu que sou o trabalhador, eu só tenho a mão de obra para poder vender, eu não tenho maquinário, eu não sou dono dos meios de produção. O dono do meio de produção é o capitalista que possui a empresa, que possui a máquina, e ele precisa de um empregado. No caso, eu sou empregado, tenho a minha mão de obra, então eu vou lá, me disponho a trabalhar e receber um salário pelo meu trabalho. Vamos dar um exemplo assim, bem concreto para ficar fácil. Um operário que ajuda a produzir um carro da Volkswagen, por exemplo. Ele monta a porta do carro, ele monta o estofado do carro, o outro monta, cada um monta uma parte do carro, enfim. No final das contas, eu tenho um produto final, que é um dos carros da Volkswagen, e este produto final, eu que sou o trabalhador que ajudei a produzir, não reconheço no produto final o fruto do meu trabalho. Primeiro, porque não foi eu que construí aquele carro daquele jeito, eu construí uma parte. E segundo, que aquele carro agora possui um valor que eu, na condição de trabalhador que eu estou neste momento, não tenho como adquirir este bem da maneira que ele chegou no seu produto final. Isso significa que a minha mão de obra, então, ela está sendo, podemos interpretá-la como uma mão de obra e um trabalho que se alienou. Alienar é passar para outra pessoa. Eu alieno os meus bens, eu passo os meus bens para a posse de uma outra pessoa, para que esta outra pessoa, por exemplo, me empreste um dinheiro e eu alieno o meu carro, alieno a minha casa, enfim. Eu passo aquilo que é meu
para uma outra pessoa. É como se eu estivesse pegando toda a minha mão de obra, o meu trabalho, a minha força, colocando nas mãos do meu empregador. Ele sim tem e detém em suas mãos o poder do produto final, o poder do processo, o poder todo, e eu me tornei alienado. Passei para ele aquilo que para mim era valioso, que agora não vale nada. Entre aspas, vale o meu salário. Mas o meu salário, por mais que a religião vai dizer, digno é o salário do trabalhador. A Revolução Industrial vai nos ensinar que o trabalho dignifica o homem, nos faz partícipes de uma sociedade, de uma engrenagem capitalista que seja, mas que move toda a sociedade. E nós podemos interpretar que este trabalho não me traz dignidade, porque na comparação micro com a macro, eu percebo que eu fui alienado, eu fui passado para trás. Ao vender a sua força de trabalho, não mais eu decido sobre o meu salário. Eu não decidi quanto que eu iria ganhar. Por exemplo, um carro 0 km popular pode ser com 30 mil reais. O preço está decidido, o produto vai ser vendido, o lucro já está todo determinado quem vai receber. O meu salário ficou decidido que ia ser X. Se eu produzir um carro, se eu produzir dois, o meu salário continua sendo X. Enquanto o lucro do meu empregador, ele se multiplica por números impressionantes que eu não tenho sequer noção de quanto ganha, por exemplo, um dono de uma fábrica da Volkswagen, em comparação quanto ganha um de seus funcionários. Eu não decido sobre o meu salário, eu não decido sobre o meu horário e eu não decido sobre o ritmo de trabalho que eu tenho. Significa que o meu trabalho alienado é alienado em todas as esferas. O meu empregador decide sobre a minha vida de tal forma que se eu não fizer aquilo que está ali no contrato para ser feito, eu corro o risco de ser desempregado e colocar outra pessoa no meu lugar, porque tem realmente uma lista muito grande de trabalhadores esperando uma oportunidade para trabalhar. E se eu não quero esta oportunidade, que eu dê a oportunidade para outros. É muito comum esse discurso capitalista dentro da nossa sociedade. O que nós deveríamos fazer é o contrário, lutar pelos direitos que nós temos, lutar pelas condições melhores de vida. Só que o que eu escutei este ano de 2020 e 2019? Você quer direitos ou você quer trabalho? Não dá para dar as duas coisas. Nós temos aí um grupo de pensadores dentro da política atual que vai dizer que as pessoas precisam de trabalhar e direitos seriam uma coisa secundária. Ou seja, uma forma de alienar muito mais ainda a nossa participação dentro das empresas, enfim. E por ser comandado de fora, ou seja, por o meu empregador, eu deixo de ser o centro de mim. Eu me torno alheio, estranho a mim mesmo, alienado, portanto. Então, é assim que nós usamos esta palavra alienado. Esse estado de coisas, então, é típico de uma sociedade dividida em classes. E nós temos claramente que há uma classe de trabalhadores, e esses trabalhadores são explorados. Eles não possuem nem autonomia, e eles não conseguem fazer uma separação do que é o seu trabalho manual de um trabalho intelectual. São simplesmente operários dentro de uma empresa que vão seguindo a risca o que pedem para cada um deles, e eles não pensam a própria sociedade, apenas reproduzem o papel que já foi desenhado, designado, colocado como a essência do trabalhador. Por isso, a palavra trabalho vem da palavra tripalium, um instrumento de tortura, e ainda hoje nós associamos o trabalho com um tipo de tortura. E por que o operário, então, não reage a esta situação de exploração? Vocês já pararam? Eu não sei se eu fiz essa conta com vocês no quadro, me lembrem aqui no chat. Eu fiz uma conta com vocês
como se eu tivesse uma fábrica de sapatos e contratasse alguém para trabalhar na minha fábrica. Mas vamos lá, eu tenho uma fábrica de sapatos. Eu contrato um trabalhador e eu vou pagar para ele R$ 500 por mês, tá? E ele produz para mim 10 sapatos por mês. Então, eu tenho aqui R$ 500, que é o salário que eu pago para ele, ele produz 10 sapatos por mês. Cada sapato, eu vou vender ele por exemplo, R$ 150. Imagine que eu tiro aqui R$ 1.500, R$ 500 eu pago lá o salário dele, me sobra, entre aspas, R$ 1.000, que eu tenho os gastos, né, com energia, outras questões, mas ao final das contas, eu tenho o mesmo tanto do salário que eu paguei para ele, para mim, R$ 500, e um pouquinho a mais que sobrou. Tudo bem, o meu trabalhador está feliz comigo, ele está contente, ele está empregado. E aí eu chego para ele e falo assim, seu José, nós estamos passando por uma situação muito difícil aqui na empresa. Eu preciso que o senhor produza mais. Eu preciso que, a partir de hoje, o senhor produza 15 sapatos por mês, tá? E eu quero confiar no senhor. Ele vai falar, mas é difícil, não sei o quê. Eu falei, não tem problema. Fica 1 hora a mais na empresa, fica um pouquinho a mais, mas produza 15 sapatos. Vamos fazer valer, porque tem muita gente querendo entrar no teu lugar. E o seu José vai produzir, então, os 15 sapatos para mim por mês. E em silêncio, por mais que ele não goste, ele não vai se revoltar contra mim. Se eu tenho 15 sapatos vezes R$ 150 cada um, eu já tenho R$ 2.250. Se eu tiro, então, aqui R$ 500, que é o salário dele, já me sobrou 3 vezes o salário dele, pelo menos, R$ 1.750. Agora eu fiz na calculadora. R$ 1.750. Por uma conversa que eu tive com o seu José. E ele continua ganhando os R$ 500 dele e pensando, é melhor ganhar esses R$ 500 do que não ganhar nada, não é? Não é melhor estar empregado e ter como colocar o pão na mesa, porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho uma esposa para poder ajudar a sustentar a casa, enfim. E aí eu penso industrializar melhor a empresa e compro uma máquina, faço um investimento lá numa máquina e vou chamar o seu José e falar com ele, olha, eu quero te parabenizar porque você foi o meu funcionário que melhor desempenhou o seu trabalho. Produziu para mim 15, 16, 17 sapatos por mês e eu estou muito satisfeito com o seu trabalho. Eu vou te dar uma promoção, seu José. Eu comprei uma máquina e agora eu quero que o senhor seja treinado para trabalhar nessa máquina. E o senhor não vai conseguir produzir só 15 sapatos por mês. Com esta máquina, você vai produzir 50 sapatos por mês e não vai precisar trabalhar aquelas 2 horas a mais que você trabalhava. Você vai trabalhar só as 8 horas por dia e vai me entregar no final do mês aí, no primeiro e no segundo mês, em seu José, 50. Porque depois que você tiver treinado, eu quero aí uns 80 sapatos por mês. E aí, quanto que eu vou ganhar mais? Seu José, eu sei que nós não estamos em tempos bons aqui na empresa, não. Mas hoje o salário do senhor é R$ 500. Eu vou te pagar isso aí, ó, R$ 750. Meu Deus do céu, gente, para mim, que sou empregador, não é nada. Mas para o seu José, que ganhava 500, isso no bolso do trabalhador é muito, muito dinheiro. E aí, quando ele começar a produzir os seus 50 sapatos por mês, se eu multiplicar isso por 150, vai dar R$ 7.500. Eu tiro ali os R$ 750 do seu José, me sobra 6.750. Se eu pagar R$ 1.000 por mês de financiamento dessa máquina, ainda me sobra uns R$ 5.000 ainda, livres, assim, e um mês. No segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Agora, imagine essa conta aqui, R$ 750 vezes 5, 3.750. Agora, vamos imaginar essa outra conta aqui, R$ 7.500 vezes 5, R$ 37.500.
o trabalhador não tem condição, ele não tem consciência que ele está sendo explorado a esse ponto. Ele acha que o que ele está fazendo é justo. Ele acha que o que ele está ganhando pode ser até justo também. Ele não faz esse tipo de reflexão. Por que que ele é alienado? Porque o fruto do trabalho dele não chega nas suas mãos. Não chega nas suas mãos. Ele deveria ganhar proporcional alguma coisa relacionada ao produto final dele. E ele não ganha, ele ganha pelo processo que ele participa ali, que no caso ele é explorado, mas ele não tem nem ideia dessa exploração. E aí ele não tem ideia que no final do ano, se eu juntar o salário dele e o salário e o lucro do meu empregador, se ele fizer isso, ele entra em depressão. Mas ele vai pensar o quê? Não, mas ele tem a empresa, ele merece. Não, ele merece, e você, trabalhador, merece também ser valorizado pelo aquilo que você faz o seu empregador possuir. Se não fossem os trabalhadores, os empregadores não teriam isso. Vimos agora, na pandemia da Covid-19, que muitos empresários entraram em colapso, conflito, ficaram desesperados, porque os trabalhadores tiveram dificuldades de locomoção, de trabalho, e que tiveram que fechar o comércio durante um tempo, e outros tiveram que, além de fechar o comércio, agora regulamentar o horário de funcionamento. Ou seja, o salário do meu trabalhador era fixo, mas o meu lucro não era fixo. O meu lucro, ele é de acordo com a quantidade de trabalho que faz o meu trabalhador. Ou seja, eu repasso uma quantidade muito insignificante. Por isso, agora, precisamos voltar à palavra ideologia. Porque já que eu sei que eu sou alienado, aquilo que eu tenho de valor, que é a minha mão de obra, eu alieno para o meu empregador e ele não me valoriza por isso, significa que, ainda além de ser alienado, eu estou comprando uma ideologia que não é da minha classe trabalhadora. Eu vi isso na política em 2019, 2020, trabalhadores defendendo Gente, quando eu falo trabalhador, eu estou falando de quem é assalariado. Não importa se você ganha R$ 1.000, se você ganha R$ 100.000. Tem dinheiro, mas você não tem poder, você não é da classe dominante, entendeu? Nós temos que separar os conceitos. Não a pessoa acha que ela tem dinheiro, que ela é da classe dominante. Não, você tem condições de gastar na sociedade mais do que a maioria, mas não significa que você tem o poder. O poder modificaria a estrutura. Se você não pode modificar essa estrutura, porque você também faz parte da classe trabalhadora. Se vem uma lei que é para cortar o salário pela metade de todo mundo, você também é atingido, enfim. Se trabalha numa empresa que segue as leis do país, tudo o que acontece, nós também somos atingidos. O que eu percebi é que muitos trabalhadores defenderam a ideologia da classe dominante. Tá certo, os empregadores têm que fazer isso mesmo. Já pensou? E eles arrumaram argumentos para defender a outra classe. Significa o quê? Quando um grupo, uma classe trabalhadora, não aprende a defender o seu próprio grupo, ele já é uma pessoa alienada. Agora, além de ser alienado, ele defende uma ideologia de uma classe dominante, poderosa, rica, contra ele mesmo, coitado. É o cúmulo da perdição. Por isso que a ideologia, ela é uma ilusão do conhecimento. Ou seja, eu estou iludido de que eu sei alguma coisa. Eu estou defendendo o meu chefe aqui agora, o meu patrão, porque ele me dá meu salário, nunca atrasou. Por trás de tudo isso, meu patrão deve estar rindo da minha cara, pensando assim, olha o que eu tenho no final do mês, e olha o que esse tem. Mas eu tenho que tratá-lo bem, porque não é qualquer que defende o seu empregador, unhas e dentes, para ser explorado. Em que consiste, portanto, a ideologia para Marx? Um conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir da maneira que convém à classe que detém o poder. Então, ideologia é aquela classe que detém o poder, a classe dominante, faz com que eu tenha um pensamento igual ao dela. Só que eu não posso ter um pensamento igual à classe dominante,
porque eu não sou classe dominante. Então, a ideologia ela vai distorcer a realidade, porque ela vai camuflar os conflitos existentes. O empregado não acha que tem conflito nenhum. Ele defende o seu patrão dentro da sociedade e ele vai assumir para si mesmo a ilusão de que todos estão trabalhando para o mesmo objetivo, viver bem. Eu estou vivendo bem porque eu trabalho, meu patrão também, porque ele está recebendo o meu trabalho, podendo me pagar e tendo o lucro dele. Claro que ele tem que ter o lucro dele. Eu não estou dizendo que ele não tenha que ter. Eu estou dizendo que ele tenha que valorizar melhor a mão de obra que o enriquece. Ele tem que valorizar a mão de obra que fez levantar o império dele. Então, a ideologia ela vai constituir um corpo sistemático de representações que nos ensinam a pensar e de normas que nos ensinam a agir. Precisamos, então, aprender a pensar e aprender a agir diante de tudo isso. Essa relação entre os indivíduos e as condições que cada um deles apresentam dentro da sociedade não podem ser fixas, mas a gente tem que analisar de que essas relações elas estão em constante movimento. Por exemplo, eu sou pobre, graças a Deus eu estou na condição que eu estou, gente. Vontade de Deus, porque Deus quis assim, as coisas estão assim porque tem que ser desse jeito mesmo. Por isso que Karl Marx vai falar que a religião é o ópio do povo, no sentido de que ao mesmo tempo que esta pessoa que está religiosamente alienada, ela não visualiza, não vislumbra uma revolta contra esta classe dominante, porque é vontade de Deus e Deus escolheu assim, e não tem nada de Deus aqui. Bom, podemos dar uma pausa aqui e eu gostaria de ouvi-los. Dúvidas, críticas, sugestões?